vai ser especialmente no sentido de contribuir com alguns dados que eu pude observar atentamente e que, para mim, eu acho que são extremamente necessários que a gente faça uma reflexão. Especialmente o novo governo, é importante demais que faça uma reflexão sobre algumas questões que estão aqui. Eu vou colocar 4 pontos que, para mim, foram essenciais. A primeira questão diz respeito à questão, quando você estava mostrando o IDH, e em relação à questão da população que estava na linha de indigência, que era indigente e que estava na linha de pobreza. Que essa população, basicamente, ela se manteve ao longo do ano, ela não foi reduzida. E a minha observação foi o seguinte: apesar de saber que o governo federal tem feito, ao longo desses últimos 10, 12 anos, um esforço gigantesco para inverter essa situação, para mudar esse quadro, em Jardim, ele se manteve, praticamente ele se manteve. Então, a leitura que eu faço é que os programas sociais, os recursos do governo que estão vindo para exatamente eliminar esse problema, eles não foram levados para aqueles que realmente necessitavam, uma vez que essa categoria, essas classes, elas se mantiveram. A outra questão que eu percebi no que diz respeito à questão da contribuição que a agropecuária dá à economia do município de Jardim. E ela se reduziu ao longo dos anos, certo? Antigamente, Jardim era um município que, basicamente, a sua economia basicamente dependia da atividade agropecuária. E ao longo dos anos isso foi diminuindo, reduziu-se drasticamente. Hoje, Jardim a economia de Jardim depende basicamente da indústria têxtil. E para mim esse é um grande problema, porque o município, a economia do município, ela é refém apenas da atividade têxtil. E a gente sabe que ao longo do ano essa atividade ela tem algumas crises. E quando essa atividade entra em crise, o município vai para baixo. A população sofre com isso. A grande pergunta para mim, a grande questão é: como é que um município como Jardim, que tem uma extensão muito grande, que tem água 365 dias do ano, que tem terras férteis e agricultáveis, que é completamente irrigada, não contribui basicamente em nada na economia do mundo. Essa atividade não contribui basicamente em nada, ela se reduz. Isso é uma questão que para mim é praticamente inexplicável. Cabe ao novo governo, cabe à Secretaria de Agricultura olhar atentamente para isso, para dar uma atenção a esse setor, que eu acho que que tem sofrido ao longo dos anos por falta de ações do governo. Para a gente entender isso, a Secretaria de Agricultura do município de Jardim, ao longo dos anos, ela não dispõe de um técnico agrícola, não dispõe de um veterinário, de técnicos que dê suporte ao longo do campo, e por isso a atividade agrícola vai para baixo. Ela vai para baixo e não contribui com o que deveria contribuir com o município, daí deixando o município refém. A terceira questão está ligada basicamente a essa, com o crescimento da indústria têxtil, que responde bem, mas cria um outro problema. Olha, a gente viu que a nossa população, basicamente, é uma população jovem hoje. É uma população que está sendo empregada pela indústria têxtil, mas ela está trabalhando na informalidade. Está trabalhando na informalidade, uma vez que o número de carteiras assinadas, de jovens que trabalham carteira, de pessoas que trabalham carteira assinada, não cresceu. Isso é muito ruim para Jardim, é muito ruim para a gente, é muito ruim para o país também. É muito ruim para todos nós, porque a gente tem uma população que hoje é jovem, mas que ela vai amadurecer, certo? Ela vai chegar numa idade que ela não vai ser mais produtiva. E aí, quando ela buscar o seu direito, basicamente ela não vai ter. É preciso que a gente tenha um olhar também direcionado para isso e que a gente consiga fazer políticas de educação inclusiva, para reverter essa situação, para inverter esse quadro, para que os trabalhadores estejam na indústria têxtil, mas eles estejam legalizados e tenham todos os seus direitos garantidos. Por último, a questão que eu queria colocar tem respeito também ainda à juventude. Como a gente sabe que a gente tem uma população, a grande maioria hoje jovem, mas daqui a pouco essa população vai estar madura e vai estar também já chegando na terceira idade, daqui a poucos anos, a gente precisa prepará-los para aprender, para chegar lá de forma saudável e também com consciência. Então eu acho que cabe ao novo governo, aos novos secretários, focarem
em nessas 4 direções para que a gente possa eliminar, enquanto é tempo, esses problemas, além dos outros que a gente tem, que é o problema da saúde e da educação. Então a minha intervenção é exatamente nesse aspecto, para que a gente possa fazer ter um olhar mais direcionado e mais crítico para essas 4 questões. E eu espero sinceramente que a gente possa sair daqui com essa discussão amadurecida, fortalecida, para que o governo tenha essas 4 linhas de ações.